4 passos para melhorar ou desenvolver a sua leitura de fluxo. Se você é iniciante, está começando no mercado de fluxo, não entende muito bem o que fazer ali na hora de olhar para a tela, ou se já é inclusive avançado ou até mesmo intermediário ali, está querendo se desenvolver, fica comigo até o final desse vídeo que você precisa entender as dinâmicas do fluxo e o que é importante para se ver numa tela operacional. Fala pessoal, Sandro Pimentel aqui, embaixador do Tape Reading. Nesse vídeo nós vamos falar um tema muito importante para você que quer desenvolver a sua leitura de fluxo, você como iniciante quer construir uma leitura do zero, ou até mesmo o intermediário e avançado que já tem alguma propriedade no fluxo, mas precisa canalizar um pouco melhor aí a dinâmica. 4 passos para você desenvolver ou melhorar a sua leitura de fluxo. Passo 1. Ter uma ferramenta de trabalho adequada. Do mesmo jeito que um cantor com violão, com violino ou até mesmo um piano, ele precisa primeiro ter um instrumento bom, segundo uma afinação correta, senão não sai nada. Nós traders precisamos também de uma boa plataforma que seja adequada, que atenda às nossas necessidades. Eu utilizo a Profit Chart Pro, que ela é de mais alto nível para quem precisa especular no fluxo no mercado financeiro aqui no Brasil. Mas não é simplesmente a plataforma em si, pessoal. Ou seja, não é simplesmente você ter ali a ferramenta. Você precisa ter a calibração, que seria no caso a afinação ali, então, para o músico, por exemplo. Então você tem um violão da Yamaha, você tem um teclado caríssimo, um teclado não, mas um piano, por exemplo. Você não pode estar desafinado. Então você já tem o piano. Você precisa agora calibrar ali tecla por tecla. E é assim que funciona também na plataforma. Por quê? Porque quando você abre a plataforma, ela vem vazia. Você precisa colocar as ferramentas adequadas que são capazes de simplesmente te dar as principais informações. Sem encheção de linguiça mesmo. O que tem de mais importante, você tem que estar vendo. O resto, meu amigo, deixa pra lá. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter à disposição as ferramentas, que eu vou até inclusive pincelar aqui com você as principais, mas além de simplesmente as ferramentas, as configurações internas. Então você tem a plataforma, a ferramenta dentro dela, que são várias, né? São ali 3 ou 4, não são várias. Não vamos exagerar também, que não é tão complicado quanto parece. São algumas, e nós temos também as configurações internas, de filtro, configurações em relação à coloração do tamanho dos lotes, por exemplo. Estes pequenos ajustes são essenciais, pelo simples fato de que você canaliza o seu foco, a sua concentração no que tem de importante quando está bem calibrado. Do mesmo jeito que quando o músico toca, sai o som na melodia, no arranjo correto, né? Você também precisa ter as ferramentas para ter a leitura correta. O primeiro ponto é a base de tudo. E para isso, você que não sabe fazer as configurações, eu vou te ajudar. Primeiro link aqui da descrição do vídeo está o meu site e é muito simples. Você entra no meu site e clica na aba Minha Tela Operacional. A minha equipe vai mandar para você o desktop, o setup da tela para você descarregar, né, puxar ela para o Profit de forma muito simples. Então você tendo o Profit Chart Pro, você consegue usar minha tela que eu configurei com meus 6 anos de prática no mercado, com a minha expertise em relação ao dólar futuro e o dólar mini. Trouxe isso para vocês com um centro visual adequado, tudo muito bem disposto. Então vai lá, clica no site e já entra e pede para o pessoal que é de graça isso para vocês. Segundo passo. Nesse segundo passo, nós vamos falar sobre a aba saldo. Mas como que você vai compreender, como que você vai identificar a dinâmica do saldo? Meus amigos, o primeiro ponto que é muito importante é vocês entenderem o que é a aba do Times and Trades / saldo. Quando a gente fala de saldo, a gente antes está falando da aba compradores e da aba vendedores. Quando você tira um pelo outro, você tem o saldo. Mas eu tiro o quê? Põe o quê? Como assim, Sandro? Calma lá, muito simples. Os players vão construindo as suas posições e deixando as posições em aberto. Quando você tira, subtrai um comprado pelo vendido, o resultado daquilo é algum player grande que está segurando aquela posição e o resto é um pelo outro, digamos assim.
Ou seja, o que é de compra, o que é de venda sem subtrair ali, tirando o saldo, não tem validade nenhuma. O saldo é o resultado de posições em aberto de big players, ou seja, os caras grandes, o pessoal aí pesado no mercado, né, os big players, os institucionais, os fundos, eles estão segurando aquelas posições e isso é o saldo. Então, tirando a quantidade de compra, tirando a quantidade de venda, você tem pessoas, players, né, instituições, pessoas eu digo que são três, muitas vezes estão operando ali, mas as instituições estão segurando aquelas ordens, aquela posição em aberto. Um player, dois players, cinco players, a gente nunca vai saber quantos players são, mas o importante é saber essa dinâmica. Desvendar esse mistério é um ponto essencial para os passos que vêm a seguir, que estão juntinhos um com o outro nessa dinâmica. Então, você tem que entender que o saldo, ele se move, ou seja, às vezes um player está numa posição, ele acaba saindo dela, ele está em primeiro, ele vai para quarto, e eu não acho importante focar exatamente nas pontas do saldo. É importante juntar os saldos com o passo 3 e o passo 4. Então, vamos comigo aí. Fique até o fim desse vídeo, que o tema é importante agora que vem o cruzamento das principais informações. Terceiro passo, entender e saber identificar o que tem de importante no Times and Trades, ou histórico de negócios. O que é o Times and Trades? O que é esse histórico de negócios? Como o próprio nome já diz, o histórico de negócios nada mais é do que um histórico entre as compras e as vendas a mercado. Muito simples. Quando você linka isso com a aba saldo, então, primeiro ponto, você não vai ficar olhando para a aba saldo, você conheceu a estrutura da aba saldo, você entendeu a dinâmica da aba saldo, que aquilo vai mudando a cada tempo, a cada segundo, muitas vezes a cada minuto aquilo vai mudando um pouco. Aí você vai focar o quê? No ponto 3 e no passo 4, que eu vou falar para vocês logo à frente. O passo 3 é você linkar o saldo com o que vem de compra e venda no Times, ou seja, e o BS comprou, vou olhar o saldo, poxa, o BS está comprado. E o BS vendeu, poxa, o BS está comprada. Então entender o que é a favor do saldo e o que é contrário a esse saldo, a essas grandes posições. A partir que você começou a desenvolver essa dinâmica, muito simples, você vai estar entendendo a dinâmica da oferta e demanda pura e simples em relação às posições grandes no mercado. Se você olhar a venda, por exemplo, a aba venda, não a saldo, e ficar vendo o time, você não vai entender nada. Porque você não está linkado com as posições em aberto dos big players. Ser reativo ao que sai no Times e depois olhar para o saldo. Na minha ferramenta, que se você for esperto, você já foi no meu site, já buscou ali o setup dela, né, e já puxou para o seu profit, você vai ver que o centro visual é todo encaixado numa única região para que o entendimento seja claro, seja bem fácil. Isso é importante, eu construí isso ao longo dos anos, aprendi, né, com a prática, com o sofrimento, até eu perceber que quanto mais próximas as ferramentas, as importantes uma da outra, mais efetivo e rápida é a leitura. O quarto passo é a junção entre o segundo passo, que é a aba saldo, terceiro passo, que é a aba Times, que é o book de ofertas. O que eu quero dizer com isso? Saber identificar e lastrear os passivos, os ofertantes do mercado na aba book de ofertas em relação ao saldo. Ou seja, quando você olha o book de ofertas, quando você percebe uma ordem grande que está ali colorida, né, com a minha configuração, por exemplo, você sabe que aquilo é uma ordem institucional, você precisa também referenciar se aquilo é a favor ou contra o saldo. Porque a partir disso você tira diversos outros atributos que em vídeos à frente, mas aqui a fundo nesse canal, a gente vai explorar mais sobre esses temas. Mas o que é importante agora, para você que está começando ou está desenvolvendo, é ter a habilidade de identificar essas situações e trazer isso para o saldo. Quando você começar a fazer isso, tanto no Times quanto no Book, abre um mar de situação, você começa a entender a dinâmica da precificação do ativo em relação à oferta e à demanda sobre o saldo. Então é oferta e demanda de compra, oferta e demanda de venda em relação ao saldo. Você tem uma referência, por isso que o saldo estava em primeiro em relação aos passos ali das ferramentas. Porque saber identificar em relação ao saldo é o que te dá todo o centro de entendimento. Olha como é simples, é oferta e demanda.
É só ter as ferramentas adequadas, ter todos os ajustes ali bem colocados e você vai ter uma visão ampla sem dúvidas. Se você gostou desse vídeo, gostou dos 4 passos mais importantes para se desenvolver na leitura de fluxo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e não deixe de deixar novos temas também na descrição do vídeo. Ou seja, se é novo, apareceu por aqui, não entende de day trade, ou você já tem um certo nível, deixe aqui as suas dúvidas para que eu possa trazer para vocês mais conteúdos importantes para vocês. Lembrando que as inscrições estão abertas para a mentoria Day Trade é Fluxo, Fluxo é Dólar, a maior formação em Day Trade, em Tape Reading, em especulação no dólar futuro, no mercado financeiro, para vocês. Eu, com os meus 6 anos de experiência, além das aulas ao vivo que eu faço com vocês todos os dias ali, a minha leitura de fluxo, que é uma aula sem dúvida nenhuma, eu estou com as inscrições abertas e eu quero que você participe, se inscreva, link na descrição do vídeo.